Olá, sou Samuel Tavares e nesse vídeo mostrarei a você alguns problemas que vejo na doutrina pré-milenista dispensacionalista. Eu era dispensacionalista. Nasci e me criei em igrejas pentecostais que ensinam essa visão. Faço essa avaliação crítica com respeito a todos os irmãos que acreditam nessa visão, pois minha própria igreja também acredita. E eu respeito, não tenho problemas com isso. Também não uso e não vou usar jargões como antibíblicos, heresia e etc. Seria arrogância minha e uma falácia, pois, obviamente, os dispensacionalistas tiram suas doutrinas da Bíblia, assim como as outras linhas. Então, a única coisa que muda são os métodos. Só o caminho que cada uma interpretação segue é que muda, mas todas chegam ao mesmo lugar, que é a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos e a vida eterna no novo céu e na nova terra. Bem, vou começar falando de uma experiência que eu tive antes mesmo de entrar na universidade. Certa vez fui pregar sobre a volta de Jesus, aí eu fui estudar os textos que falam sobre o assunto e fiquei totalmente confuso, pois queria um texto que falasse sobre o arrebatamento e o arrebatamento secreto, no caso, e não encontrei. Talvez você possa estar pensando, mas o texto de 1 Coríntios 15? Pois é, só que não consegui encontrar nesse texto base para um arrebatamento secreto. Somente o que encontrei foi uma explicação sobre a transformação das coisas que será num piscar de olhos. Daí acabei pregando o texto de Mateus 24. Outra dificuldade que sempre tive era em aceitar que depois do arrebatamento secreto haverá salvação. Eu era bem sinergista e pensava, eu faço de tudo para ser salvo, vivo minha vida corretamente e creio em Cristo. Aí pessoas que passaram a vida toda longe de Deus e no pecado poderão ser salvas na grande tribulação, pois é só elas não aceitarem a marca da besta e morrerem como uma espécie de Marte, que elas serão salvas, irão para o céu. Também questionava, será que é possível alguém não crer no Evangelho depois do arrebatamento secreto? Pois milhares de pessoas simplesmente desaparecerão e o mundo virará um caos. Mas o que mais me deixava confuso era o que pregadores ensinavam. Eles diziam que antes do arrebatamento secreto, os crentes serão salvos por meio do sangue de Cristo. Porém, depois do arrebatamento, as pessoas serão salvas pelo próprio sangue, uma espécie de salvação por obras. Mas mesmo assim, eu ainda acreditava que o dispensacionalismo era a visão mais correta. Achava que não entendia porque não sabia o suficiente. Bom, essas foram experiências que tive antes de entrar na teologia. Depois que entrei na faculdade, fiz as disciplinas sobre o livro de Apocalipse e a disciplina de escatologia, comecei a analisar mais profundamente essas questões e a ver que haviam problemas ainda maiores na interpretação pré-milenista dispensacionalista. Foi aí que abandonei de vez essa linha de visão. Primeiramente, irei analisar sobre a questão do arrebatamento secreto, que é defendido somente pelos dispensacionalistas. Essa ideia de um arrebatamento secreto antes da grande tribulação só apareceu na história da igreja no século XIX, com o irlandês John Nelson Darby, e se tornou extremamente conhecida por meio da Bíblia de Estudo anotada por Scofield, uma das primeiras a vir com notas de rodapé,
que explicavam o texto. Também a famosa série de livros e filmes Deixados para Trás, do autor Tim LaHaye, ajudou na divulgação da doutrina. O primeiro problema é que as palavras gregas que falam sobre a segunda vinda não trazem um significado de arrebatamento secreto. A primeira palavra é parousia, que significa presença. Os dispensacionalistas usam esse termo no texto de 1 Tessalonicenses 4,15 para basear a ideia de arrebatamento secreto antes da tribulação. Porém, interpretam o mesmo termo em 1 Tessalonicenses 3,13 e 2 Tessalonicenses 2,8 para falar da vinda após a tribulação. A segunda palavra é apocalipse, que significa revelação. Os pré-tribulacionistas usam em 1 Coríntios 1,7 para falar sobre a teoria do rapto antes da tribulação. Mas em 2 Tessalonicenses 1, versículos 7 e 8, a usam para referir a vinda após a tribulação. Terceira palavra é epifaneia, que significa manifestação. Em 1 Timóteo 6,14, os dispensacionalistas defendem a posição que ela se refere ao arrebatamento secreto antes da tribulação. Mas em 2 Tessalonicenses 2,8, Paulo diz que na epifaneia, Cristo destruirá o iníquo, que segundo os pré-tribulacionistas, ocorrerá na vinda após a tribulação. Essas três palavras que falam sobre a segunda vinda de Cristo não dão base para separar esse evento em duas etapas. A primeira etapa, dizem eles, que é secreta antes da grande tribulação, e a segunda etapa, visível depois da grande tribulação, no final dela. Outro problema é a afirmação que a vinda de Cristo será antes da grande tribulação. Pois em Mateus 24, quando Jesus foi questionado sobre o momento do seu retorno, ele disse que seria depois da tribulação. Porém, os pré-tribulacionistas argumentam que naquele momento Jesus não estava falando para a igreja, pois o livro de Mateus foi escrito para os judeus. É para eles que a volta será depois da grande tribulação. Porém, em Marcos 13 fala sobre a tribulação e que por causa dos eleitos ela será abreviada. Como sabemos, o Evangelho de Marcos não foi escrito para os judeus, mas mesmo assim fala sobre tal tribulação antes da vinda de Cristo. Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo adverte os cristãos que antes da vinda do Senhor, o homem da iniquidade se revelaria. Isso traria perseguição ao povo de Deus. Grande parte da igreja de Tessalônica era composta por gentios, como está relatado em Atos 17. Logo, não se pode argumentar que ele estava falando somente para os crentes judeus. Se a igreja não irá passar pela tribulação, qual é o objetivo de Paulo ter dito tais palavras? Mas outro problema é que no principal texto que fala sobre arrebatamento, o de 1 Tessalonicenses 4, Paulo não relata que o arrebatamento será antes da tribulação, nem que após a ressurreição dos crentes e o arrebatamento dos vivos, eles irão para o céu por 7 anos. Nem que depois desse período de 7 anos no céu, irão voltar e ficar por 1000 anos suspenso nos ares na Nova Jerusalém. Pois a palavra encontro é usada no contexto de quando se faz a recepção de uma pessoa ilustre. Por exemplo, em Atos 28,15, os irmãos de Roma saíram ao encontro de Paulo e depois retornaram para a cidade. É por isso que os amilenistas, os pós-milenistas e os pré-milenistas pós-tribulacionistas acreditam que a vinda de Cristo será dessa mesma maneira. Os crentes serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares e, após esse encontro, Cristo continuará a sua descida juntamente com a igreja para a terra.
Outro texto que dificulta o dispensacionalismo é a parábola das 10 virgens. Ele diz que após a porta ter sido fechada, as 5 nécias não puderam mais entrar. Ou seja, não haverá salvação depois da vinda de Cristo. Então, como eles afirmam que haverá salvação durante a grande tribulação? Os dispensacionalistas argumentam que as virgens dessa parábola são os israelitas que estarão na grande tribulação aguardando o noivo. Mas qual a base para limitar essa parábola somente ao povo de Israel, se a igreja também é a noiva e também estará esperando o noivo? Mesmo com essa tentativa de colocar a parábola na grande tribulação, essa interpretação ainda continua com 2 problemas. O primeiro é que eles acreditam que durante o milênio muitas pessoas serão salvas. O segundo é que não será mais surpresa a vinda do noivo, pois qualquer um saberá que será exatamente 7 anos após o arrebatamento secreto. Sendo assim, essa interpretação continua contrariando a parábola de Jesus, que fala que ninguém saberá a hora, que não haverá possibilidade de entrar na festa depois. Outro problema na doutrina dispensacionalista é sobre o milênio, que é a 7ª dispensação. Os dispensacionalistas dizem que há um plano salvífico de 2 alianças, uma para os gentios, que é a era da igreja do Novo Testamento, e outra para os judeus, que será a era do milênio. Mas a obra de Cristo está consumada. Nenhuma ação adicional ou futura de Deus e dos humanos será necessária. A doutrina das 7 dispensações ensinam em cada uma dispensação, Deus testa o homem em uma determinada revelação específica da sua vontade. Porém, ao mesmo tempo, afirma que em todas as dispensações o homem precisa ser salvo pela graça. Se um homem precisa ser salvo pela graça, significa que o ser humano não pode se salvar pelo próprio esforço. Então, por qual razão a humanidade precisou ou precisará ser testada nas 7 dispensações e precisará ser no milênio? Deus já testou o homem no Éden e ele fracassou. Por isso a necessidade da salvação somente pela graça, por meio de um Redentor, que é Cristo. O milênio, conforme acreditam os dispensacionalistas, não se encaixa no milênio descrito em Apocalipse capítulo 20, pois em Apocalipse, no versículo 4 ao 6, não fala sobre judeus vivendo em Jerusalém, na terra de Israel. Isso não seria tão sério se a ideia da restauração de Israel fosse apenas um aspecto incidental no milênio, mas conforme o ensino dispensacionalista, a restauração de Israel é o propósito central do milênio. Outra doutrina dispensacionalista complicada é acerca da postergação do reino. Ela diz que Jesus veio reinar para os judeus, mas eles não aceitaram e o crucificaram. Então a salvação foi estendida aos gentios e o reino messiânico, que deveria ter acontecido há 2000 anos, foi adiado para o milênio. Mas essa interpretação é um pouco problemática, pois sabemos que os 12 apóstolos eram judeus e que a igreja, em sua fase inicial, era formada majoritariamente por judeus. Depois é que os gentios foram aceitos. Tanto que em Atos 15 eles trataram em um concílio, o primeiro concílio da igreja, a aceitação dos não-judeus. Jesus disse aos fariseus: é chegado o reino de Deus sobre vós. E a Pedro ele falou: te darei as chaves do reino dos céus. Se o reino de Deus havia chegado, então como foi adiado para o milênio?
Jesus nunca falou sobre um reino terreno. Tanto que Pilatos não achou acusação contra ele, pois se Jesus tivesse prometido um reino terreno, ele estaria afrontando César e seria morto por isso. Jesus disse: "O meu reino não é desse mundo." Para finalizar, é dito também pelos pré-tribulacionistas que Cristo governará no milênio com cetro de ferro. Mas se quando Cristo voltar no final da grande tribulação, ele vai golpear os moradores da terra e destruirá o mal, então como haverá alguma nação para ser governada dessa maneira? Não faz sentido. E como é que depois do reino milenar visível de Cristo, onde a natureza será restaurada, Satanás conseguirá seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, tantas como a areia do mar, para batalhar contra Cristo? Existem vários outros textos que são difíceis de encaixar com o dispensacionalismo, mas decidi trazer somente esses para o vídeo não ficar muito longo. Um abraço, deixe seu like e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Também peço que ative o sino de notificações. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo. Até o próximo vídeo.